Negativação de palavra-chave. Tão importante quanto quais palavras a gente vai colocar para ativar, para anunciar nas nossas campanhas, é o processo também de negativar. E ele não é tão inicial, de certa forma, tão estruturado desde o início, quanto é o processo de ativação. Ele muitas vezes é um processo contínuo que dura toda a otimização, toda a jornada do cliente pelo tempo que ele tiver com a gente. Então hoje, nesse vídeo, eu quero te ensinar o que que é, como fazer, como funciona esse processo de negativação para que tu possa otimizar melhor as tuas campanhas, ter melhor resultado e, enfim, economizar cliques também e custo com buscas irrelevantes para o teu negócio ou para o negócio do teu cliente. Meu nome é Osmar, eu trabalho com marketing há 8 anos e com anúncios há 6 anos. Sou head de uma agência focada em performance, então lá o nosso foco é muito em geração de lead, alguma coisa de venda também de e-commerce. Então já anunciei para mais de 100 clientes e para mais de 15, 20 milhões de investimento. Então vou criando esse canal aqui agora desde o início com a ideia de facilitar a vida de gestores iniciantes, pessoas que trabalham com mídia, que estão iniciando na profissão, querem aprender, ou alguns que já estão há mais tempo, mas também querem se atualizar, querem pegar técnicas novas e de certa forma validadas que são usadas no dia a dia. E quero, enfim, de certa forma facilitar a vida também, não só ensinar, mas facilitar, encurtar caminhos, o que que dá para aprender, o que que precisa, o que que não. Eu entendo que quando eu comecei eu tinha um universo muito grande de coisas para aprender, desde copy, marketing no geral, não só o marketing digital, o próprio digital, e aí todas as vertentes dele, entender um pouco de design, entender de público-alvo, persona, Google Ads, Meta Ads, enfim, é bastante coisa. Então a ideia desse canal é facilitar a vida e ensinar um pouco. E hoje a gente vai falar de negativação de palavra-chave de Google Ads. Então vamos lá. Basicamente, qual é a lógica aqui? Assim como a gente escolhe determinadas palavras para rodar os nossos anúncios e que vão ativar quando uma pessoa fizer determinada pesquisa. Então, por exemplo, um cliente chegou que ele vende curso de inglês. A gente vai selecionar determinadas palavras do universo de curso de inglês online, curso de inglês presencial, vai que ele tem as duas modalidades, aula de inglês particular, enfim, a gente vai mapear pesquisas relevantes e vai ativar as nossas palavras através de métodos, enfim, separações de grupos, enfim, vai depender um pouco do escopo, da quantidade de verba do cliente, das regiões que ele atende, mas a gente vai ativar essas palavras. Isso vai ser para um conteúdo para um outro vídeo de como fazer essa divisão de campanhas, grupos e keywords de modo que faça sentido, priorizando o índice de qualidade, priorizando menos custo e mais resultado. Aqui a gente vai falar do contrário, das palavras que a gente não quer aparecer, da negativação, ou seja, daquelas que a gente quer garantir que a gente não vai ter nossos anúncios relacionados. Então, por exemplo, para esse nosso cliente de curso de inglês, quais termos que seriam obviamente relevantes da gente negativar desde o início? Esse não vai ser aqueles que vai ser ao longo do processo, é desde o início. Quando começou a conta, a gente já tem que ter negativado gratuito, free, freela, trabalho, job, enfim, pessoas que estão buscando, de certa forma, um curso gratuito, a não ser que seja nosso objetivo, de certa forma, pegar o cara ali num curso gratuito para depois nutrir ele e vender depois, normalmente a gente não vai querer essa busca aí. Até porque ele vai encontrar outros cursos gratuitos no mercado e a gente quer que ele pague, de fato, pelo nosso curso. Assim como buscas de trabalho, job, emprego, freela e o que for, a pessoa está buscando um trabalho, um serviço, ganhar dinheiro com aquilo e não necessariamente contratar ou comprar um curso. Assim como buscas de reclamação, busca de escândalo, busca de notícia, busca de professor, nomes próprios, enfim, existem uma variedade de buscas que a gente pode desde o início já tirar, mas com o tempo naturalmente vão aparecer dezenas, centenas e se não cuidar, milhares de buscas irrelevantes e que vão tomar conta da nossa conta, de certa forma, da nossa campanha, se a gente não fizer um trabalho consistente de negativação. Então agora eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar na prática como é que funciona esse trabalho. Existem várias maneiras, na verdade, de negativar e eu vou mostrar as que eu faço geralmente aqui nos clientes, numa conta que eu usava aqui na própria Polaris, que é a minha empresa de gestão de anúncios, como é que a gente faz na prática aqui. Então, só um segundinho, mudando aqui a tela. Ó, tava até com o YouTube aberto ali. Vamos lá. Então aqui cheguei na conta numa visão mais geral. Estou na tela primária aqui quando tu abre uma conta de Google Ads, visão geral, não fui em nenhuma opção, estou começando bem do básico aqui. Qual é o trabalho mais comum para tu fazer?
em termos de negativação de palavra-chave. O que seria, na verdade, o beabá, né? O arroz com feijão de um gestor que, né, de um profissional de mídia que está otimizando as campanhas dos seus clientes ou as suas próprias campanhas. Tu vai aqui em sites e relatórios e tu vai em termos de pesquisa, que são os famosos search terms, né? Ou seja, os termos que estão aparecendo nos teus anúncios. Não são as palavras-chave, são os termos que viraram que realmente as pessoas buscaram e acionaram os anúncios. Então, uma mesma palavra-chave, ela pode acionar diversos termos de pesquisa. Então, a gente vai na fonte, não na palavra-chave, sim no termo de pesquisa, para ver na prática o que está acontecendo. Então, aqui, enfim, é uma conta que não está mais sendo usada, tu vai ver que tem algumas que tem, já aparecem como excluídos, outras que estão como adicionado, outras não tem nenhuma ação. Então, não levem isso em conta. A questão aqui é entender a lógica. Então, por exemplo, aqui na Polaris, a gente estava anunciando nesse momento para gestor de tráfego. Era mais ou menos essas as palavras-chave. Então, com o tempo, eu fui avaliando aqui os termos que faziam sentido ou não a gente aparecer. Então, por exemplo, em determinado momento a gente tomou a decisão aqui que não fazia mais sentido aparecer para gestor de tráfego digital, porque não estava dando resultado. Por mais que tivesse clique, impressões, até conversões, não estava voltando para a gente, não chegava esses leads de fato. Então a gente tomou essa decisão de negativar. Então, tu pode fazer dessa maneira, ou seja, olhando os termos de pesquisa aqui que estão gerando os cliques nos anúncios, ordenando por clique, sempre recomendo, porque de fato os cliques são os que estão consumindo dinheiro da campanha, né? Então, claro que dá para olhar todos e, de certa forma, se tiver tempo é o ideal, mas ordenando por clique, tu garante que tu vai estar negativando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente está consumindo da campanha, ou pelo menos que esses são os prioritários. Então, ordena por clique, dá uma olhada nos search terms, ou seja, nos termos de busca, se eles são relevantes, se eles são o que tu quer para tua campanha, se eles têm relevância, se eles têm sentido de acordo com o negócio que o cliente tem, que o cliente está vendendo. E aí uma das maneiras é essa. Seleciona os termos aqui, por exemplo, que a gente quisesse excluir esses aqui. A gente vai aqui adicionar como palavra-chave negativa. Naturalmente ele já seleciona aqui e ele me pergunta: tu quer colocar onde? A nível de grupo de anúncio, a nível de campanha ou numa lista? E ele coloca de cara já em exata, ou seja, com os colchetes do lado. O que quer dizer o exata para quem está bem no início e não entende ainda a correspondência de palavra-chave de Google Ads? Exata, que é quando tem esses colchetes aqui, quer dizer que a gente está negativando exatamente isso aqui. Então, por exemplo, se a pessoa buscar gestão de tráfego em Porto Alegre, gestão de tráfego em São Paulo, a gente não está negativando isso, isso vai continuar aparecendo. A gente está negativando somente essas frases dessa maneira aqui, exatamente como está escrito. Já se eu negativasse em ampla, por exemplo, sem nenhuma informação a mais, só gestão de tráfego, eu estaria matando todas as buscas possíveis relacionadas à gestão de tráfego, porque daí está em ampla. Se fosse em frase, gestão de tráfego com as aspas aqui, eu ia negativar variações possíveis da frase gestão de tráfego, mas ainda não ia matar totalmente. Então, dependendo do contexto, tu vai entendendo como tu quer negativar. Se é uma coisa que só daquela maneira de ela não presta, de certa forma, mas que com uma outra variação pode ser que seja relevante, negativo em exata. Já, por exemplo, se é um termo que de maneira nenhuma faz sentido para aparecer para tua pesquisa, negativo em ampla. Por exemplo, o termo grátis, gratuito, emprego, tudo pode negativar em amplo, porque não tem nenhuma maneira que tu vai querer que essa busca apareça pro teu negócio. E aí tá, onde que eu adiciono, Osmar? Eu boto a grupo de anúncio, a campanha, a lista de palavras, onde é que eu adiciono? Depende. Normalmente aqui a gente faz sempre listas. A gente sempre recomenda que tenha listas. Uma lista geral, por exemplo, a gente tem aqui, ó, quer ver? Ó? Eu vou fechar aqui, vou direto nas palavras-chave lá para mostrar a lista. Palavras-chave, palavras-chave negativas. A gente tem uma lista aqui chamada gerais, por exemplo, que já começa desde o início com uma série de palavras negativadas, como essa: emprego, gratuito, reclamação, escândalo, termos de relacionado à pornografia, enfim, outras variações. A gente já negativa números, enfim, algumas coisas que não fazem sentido já desde o início aqui. E a gente atribui essa lista às campanhas. Então a própria lista ali, ela vai ter como se fosse uma caixinha cheia de palavras negativadas e ela vai estar atribuída ali às campanhas que eu quiser colocar. Por quê? Porque assim facilita a gestão. Quando eu for dentro de uma campanha aqui, por exemplo, vou aqui em campanhas, selecionar, eu quero ver essa campanha aqui, eu quero ver as palavras-chave negativas dela, ela vai estar tudo dentro de uma única caixinha de listas aqui. Se eu não boto em lista, vai ter dezenas e dezenas de páginas aqui, vai ficar complexo de ver o que está negativado, o que não está.
fica perdido. Mas vai ter casos sim onde faz sentido negativar só a nível de campanha ou a nível de grupo. Quando, por exemplo, tu quer negativar uma coisa num grupo, mas que ela pode aparecer no outro. Tu quer evitar um conflito entre os grupos, ou até entre campanhas. Ah, por exemplo, nessa campanha não pode ter buscas de Porto Alegre. Na outra campanha eu quero que tenha só buscas de Porto Alegre. Então talvez tu nessa aqui tu negativa Porto Alegre. Então tem casos e exceções, obviamente. Mas beleza, então o jeito mais tradicional que eu recomendo, que é e não só tu vai estar negativando, quanto vai estar otimizando a conta, é dessa maneira. Vê um período recente, 10, 7 dias, uma semana, um dia, se for uma conta grande que tem bastante volume de tráfego, olha os termos de busca, seleciona aqui os que tu quer negativar e negativa. Se for em exata, tu faz já assim. Se for uma coisa que, por exemplo, tá aparecendo muito, sei lá, um termo que relacionado a várias palavras tuas que não é relevante. Tu pode ir anotando num bloco de notas aqui, uma lista, e depois tu só copia aqui essa lista, vai aqui em palavras-chave, vai aqui na lista de negativas, entra aqui, dá no maisinho, cola e adiciona. Então, esse é o jeito mais tradicional. E outra maneira, justamente, é vindo já precavido, de certa forma. Antes das campanhas iniciarem, ou, por exemplo, já tem uma conta antiga que já tem várias outras campanhas, mas vai iniciar uma nova, tu pode justamente ir direto aqui, independente dos termos de pesquisa, vai em palavras-chave negativa e cria uma lista do zero aqui já. Então, por exemplo, adicionar, usar uma lista de palavras. Ah, não. Criar uma nova lista, salvar uma nova lista de keyword, de negativas. E aqui tu adiciona variações que possam fazer sentido. Então, uma é uma maneira mais prévia, que tu pode já botar uma centena de negativas já logo quando começa, para já não aparecer para aqueles termos, e a outra é mais reativa. E a reativa ela é eterna, de certa forma, tu sempre vai estar negativando. Mas claro que tem contas que com o tempo vão ficar redondinhas e praticamente não vai aparecer mais termos irrelevantes, vai depender do volume de dados, enfim, de conversão. Basicamente é isso, para não estender muito o vídeo também, mas assim, o que tem que ficar de importante é a frequência desse trabalho, então no mínimo uma vez por semana, olhar os termos de pesquisa e negativando o que não for relevante, e com o tempo entendendo essa negativação inteligente, ou seja, não precisa negativar tudo em exata. Em exata tu vai demorar muito mais para negativar, porque tu vai negativar frase por frase, pode ter uma centena de variações de um tipo de busca que não é relevante para ti. Às vezes é bom encontrar o miolinho ali, o miolo daquela busca, o coração, de certa forma, o cerne daquela busca ali, e negativar em ampla. Aí tu mata todas as variações possíveis daquele contexto de pesquisa. Basicamente é isso. Cada vez que tu negativar, de certa forma também, tu vai estar retirando uma gama de pesquisas possíveis que vão aparecer para tua campanha. Então, cuidado e seja inteligente fazendo isso, né? Tenha a ciência de que, de certa forma, tu vai estar funilando ali o que pode ser bom, pode ser ruim, mas claro, em termos de relevantes tem que negativar, mas às vezes tem um termo que pode ser mais topo de funil, não quer dizer que ele é irrelevante, mas ele não é um termo de quem está decidido a comprar. É um termo mais consultivo, é um termo mais amplo, que não dá para entender o interesse, o objetivo de busca do usuário. Dependendo, faz sentido negativar, dependendo, não faz. Aí vai a análise, vai a parte mais interpretativa mesmo da coisa. Então é isso, gente, para não estender, basicamente é isso. Negativação de palavra-chave é um processo contínuo e muito importante. Pode ser feito prévio também, mas é importante que faça contínuo, sempre com base nos termos de pesquisa. Claro que prioridade é cliques, mas obviamente conversões também, né? Se está convertendo em termos irrelevantes, muito provavelmente a tua campanha não está boa. Então é uma maneira de tu poder saber. Inclusive, de tu poder até validar e mostrar para o cliente se tiver tudo bem, tirar um print disso aqui e mostrar numa reunião de resultados como os termos de pesquisa estão bem alinhados, estão bem relacionados com os produtos que ele está vendendo. Tá? Eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, me perdoem e comentem aí para que a gente possa adicionar. Eu vou respondendo. Como o canal está bem do zero, peço também uma ajuda. Comentário, like, inscrição, as próprias perguntas aí também posso ajudar a responder uma a uma, até porque não vai ter quase nada. E é isso. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima.